Olá, você vai ver nessa edição. TCE cria mecanismos para assegurar o cumprimento da missão constitucional. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em meio à pandemia provocada pelo coronavírus, o Tribunal de Contas de Mato Grosso criou mecanismos para assegurar o cumprimento da missão constitucional. Saiba mais na reportagem a seguir. Contribuir para a qualidade e efetividade dos serviços públicos. Essa é a missão constitucional do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Mas como garanti-la em meio à emergência na saúde pública em todo o mundo por conta da infecção humana provocada pelo novo coronavírus? Para isso, o TCE mato-grossense, sob a presidência do conselheiro Guilherme Antônio Maluf, vem adotando uma série de medidas internas e externas a fim de minimizar os efeitos ligados à Covid-19, criando mecanismos que ofereçam condições para que a missão constitucional do órgão de controle continue sendo cumprida. Todas as medidas foram publicadas por meio de portaria no Diário Oficial de Contas. Ainda no dia 16 de março, o TCE instituiu, em caráter temporário, regime de trabalho remoto especial nos gabinetes e demais unidades administrativas, dando inclusive condições de trabalho aos colaboradores. Desde então, os eventos institucionais em espaços de uso coletivo, dentro e fora da Corte de Contas, bem como a emissão de bilhetes de passagens aéreas e diárias e a autorização de afastamento para viagens, também estão suspensos. As sedes do TCE e do Ministério Público de Contas foram fechadas naquela mesma semana. Para assegurar o amplo acolhimento aos jurisdicionados, além do atendimento remoto, o TCE de Mato Grosso vem orientando os gestores para que, por exemplo, fiquem atentos e observem os dispositivos legais existentes extraordinários em meio a essa pandemia, para inclusive evitar o registro de irregularidades, mas sem deixar de adotar com a celeridade necessária os procedimentos administrativos para salvar as vidas ameaçadas pela Covid-19 no estado. Nesse sentido, foram realizados e divulgados estudos técnicos ligados a situações envolvendo contratação temporária de pessoal, licitações e contratos administrativos, sobretudo na área da saúde, assim como sobre a viabilidade jurídica de suspensão do pagamento da dívida pública do Estado à União. O TCE também autorizou, excepcionalmente e por período limitado, a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e ainda flexibilizou as exigências para a habilitação de empresas em licitação durante esse período de enfrentamento ao novo coronavírus. O órgão de controle mato-grossense também realizou algumas prorrogações de prazos. Os referentes aos processos virtuais e não virtuais estão suspensos até o dia 30 de abril, mesmo período que as sedes do TCE e do MPC seguem fechadas e os trabalhos continuam no sistema home office. Ainda foi estendido para maio o prazo para prorrogação das prestações de contas anuais, de governo e de gestão dos órgãos e entidades estaduais e municipais referentes ao exercício de 2019. Durante todo o período de enfrentamento à pandemia, uma análise das demandas urgentes dos diversos setores internos do tribunal vem sendo realizada, a fim de apoiar as atividades de controle externo e manter a eficiência do órgão. A Corregedoria também vem acompanhando, mesmo que à distância, o estoque dos processos das secretarias e dos gabinetes. E após a quarentena, a produtividade de cada unidade durante esse período de suspensão das atividades presenciais do Tribunal de Contas será avaliada. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.jus.br.
tce.mt.gov.br e também no nosso canal no YouTube. Até mais!